Olá! Nos últimos meses, em meio a tantos assuntos geopolíticos importantes, um conflito no Cáucaso sacudiu as relações entre a Armênia e o Azerbaijão, que estiveram em guerra ao longo de 2020. Porém, nesse palco, outros dois atores muito mais importantes do que a Armênia e o Azerbaijão também estavam atuando. Apoiando as forças armênias estava a Rússia de Vladimir Putin e apoiando as forças do Azerbaijão estava Erdogan, o líder da Turquia. Isso mostra como esse conflito entre a Armênia e o Azerbaijão é um conflito que diz respeito aos dois autocratas que governam a Turquia e a Rússia atualmente. Mas vamos entender os principais aspectos do que ocorreu em 2020 entre a Armênia e Azerbaijão. Os dois países se localizam no Cáucaso, uma região de fronteira civilizacional histórica entre a Europa e a Ásia. Durante séculos, foi uma zona de amortecimento e disputa entre o antigo Império Russo, do qual Vladimir Putin é saudoso, e o antigo Império Turco-Otomano, do qual Erdogan é saudoso também. O que acontece especificamente com a Armênia e com o Azerbaijão é que os armênios não foram apoiados pela Turquia, obviamente, por uma razão histórica. Durante séculos, os armênios estiveram sob domínio turco-otomano. Uma minoria cristã dentro do Império Turco-Otomano que se dizia um representante do islamismo mundial. De modo que, ao longo dos séculos, os armênios foram bastante reprimidos dentro da Turquia, vistos como possíveis traidores da Turquia, possíveis aliados da vizinha Rússia, ao longo, nesse poder. E o auge dessa repressão turca aos armênios foi o genocídio armênio de 1915, no qual aproximadamente mais de 1 milhão de armênios foram assassinados. Logo depois, com a Revolução Russa e o fim do Império Russo, tanto a Armênia quanto o que sobrou, da antiga Armênia, quanto o Azerbaijão ficaram sob domínio da União Soviética, da herdeira territorial do Império Russo, sob domínio soviético. Quem comandava naquela época, nos anos 20, a organização das nacionalidades dentro da União Soviética era Stalin, no processo de consolidação como o grande ditador da União Soviética. Na época, o Stalin sabia que era perigoso deixar a Armênia, mesmo que dentro da União Soviética, com muitos territórios, porque isso podia soar como provocação para a Turquia. Então, o Stalin resolveu separar um pedacinho de uma área de população majoritariamente armênia e colocá-lo dentro do Azerbaijão soviético. Aí vocês estão sentindo o cheiro do problema. Então, nós temos a União Soviética, dentro dela uma Armênia pequenininha, um Azerbaijão vizinho pequenininho, só que dentro do Azerbaijão, como um enclave, uma área de minoria armênia, dentro do Azerbaijão, vizinho da Armênia. Essa área se chamava Nagorno-Karabakh. Bom, durante a existência da União Soviética, isso não gerou problemas, entre aspas, pois todas as nacionalidades estavam sob o peso do totalitarismo soviético nas épocas piores ou não tão graves como na época do Stalin. O problema foi quando a União Soviética acabou, desapareceu em dezembro de 1991. Imediatamente estoura o conflito entre Armênia e Azerbaijão, porque esta minoria, essa área de Nagorno-Karabakh, ocupada por armênios dentro do Azerbaijão, intentava reunificar-se com a Armênia vizinha. Então estourou um conflito na região que durou de 1991 a 94. E qual foi o resultado desse conflito na época? A Armênia conseguiu não apenas anexar a região de Nagorno-Karabakh, onde havia uma população em geral armênia, só que era uma região dentro do Azerbaijão, e a Armênia não fez apenas isso, ela anexou essa região de Nagorno-Karabakh, mas também uma área do Azerbaijão que ficava ao redor, alguns distritos do Azerbaijão que ficavam entre a Armênia e Nagorno-Karabakh. Ela conseguiu isso e a situação estava congelada desde 94 nesse sentido. Esse pequeno conflito lá no começo dos anos 90 resultou em 30 mil mortes na época. E o conflito ficou congelado. Os dois lados, o Azerbaijão não aceitando aquele resultado e a Armênia continuando reivindicando que sim, Nagorno-Karabakh, que foi criado um governo fantoche comandado pela Armênia, que deveria ser armênio o território e também aquela área do Azerbaijão que a Armênia também anexou. Claro, mesmo sem isso ser reconhecido internacionalmente.
Bom, o que aconteceu neste ano? O Azerbaijão, com o apoio da Turquia, e aí tem um detalhe importante, a população azeri do Azerbaijão, ela é em geral muçulmana e de origem turca. Ser de origem turca não é apenas quem é turco da Turquia atual, tem uma série de povos da Ásia Central que tem origem turca, como quem vive no Cazaquistão, muitos dos cazaques, da população do Uzbequistão, do Quirguistão, de várias áreas dentro da Rússia também, até da China também. Mas enfim, o Azerbaijão tem esse vínculo histórico com a Turquia que o Erdogan aproveita, né? Esse vínculo histórico de um povo de origem turca e muçulmano. O Azerbaijão, neste ano, resolveu acertar as contas com a Armênia, atacou, depois de umas certas rixas que ocorreram, houve um ataque do Azerbaijão às forças armênias e o conflito estourou ao longo desse ano. Foram vários meses de confronto entre forças da Armênia e forças do Azerbaijão, com a Armênia apoiada pelo Putin, que como ele tenta restaurar essas glórias do Império Russo, ele vê no povo armênio, o fato de ser um povo em geral cristão, né, como um possível aliado dessa Rússia mítica que o Vladimir Putin tanto incensa. Resultado do conflito, o Azerbaijão, que é um exportador de petróleo e tem muitas rendas com isso, conseguiu retomar os territórios que lhe haviam sido anexados pela Armênia em 94. A região de Nagorno-Karabakh em si fica sob influência armênia, uma população de maioria armênia fica sob influência armênia. Mas aquele pedaço do Azerbaijão que os armênios tinham anexado a mais, volta para o domínio do Azerbaijão. Na Armênia, isso gerou uma séria crise do governo da Armênia, a população armênia ficou completamente revoltada com esta derrota que aconteceu, mas ao fim e ao cabo os dois grandes beneficiários desse conflito foram Vladimir Putin, o russo, e Erdogan, o turco. Por quê? Erdogan conseguiu uma vitória militar do seu aliado do Azerbaijão, país inclusive que não é nem um pouco democrático. O atual líder do Azerbaijão, que é o Aliyev, está no poder há praticamente 20 anos. E digamos assim, não há muita liberdade no Azerbaijão em geral. E a Rússia conseguiu, mesmo com a derrota armênia, a Rússia de Vladimir Putin conseguiu usar o conflito como uma desculpa para estabelecer com mais força regimentos russos nessa região do Cáucaso, uma região tão conflituosa. Não vamos esquecer que ali perto fica a República da Chechênia, aquele território russo, mas que teve rebeliões separatistas na virada dos anos 90, inclusive para os anos 2000 também, né? Então os grandes vencedores são Vladimir Putin e Erdogan, que continuam enxergando o Cáucaso como uma área de influência natural dos impérios que eles buscam reerguer. O antigo Império Russo, para o qual olha Putin esperançoso, ou o antigo Império Turco-Otomano com o qual Erdogan sonha até hoje. Obrigado, pessoal.